Muito boa noite, muito boa noite. Começando vida acadêmica, hein? Tá começando mais uma live vida acadêmica. Vamos esperar aí o nosso querido professor Anderson entrar na live. Tive que sair, entrei de novo, liguei pro professor Anderson. Ele vai entrar na live daqui, eu vou chamar ele para ficar mais fácil. Pessoal que tá entrando aí, sejam bem-vindos. Marcos Bruno, Lara Martins, Anália, minha querida amiga, Flávio Personal, grande professor, a Kelly, querida amiga Kelly. Vamos ver se o nosso amigo consegue entrar. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que está entrando junto com a gente. Quinta-feira é dia de vida acadêmica, é dia de live. Essa quarta live falando sobre construção científica, né? Ou seja, de TCC, dissertação, tese. E a gente hoje tem a resenha aí com o nosso querido professor doutor Anderson Silveira. Olá, Cris. Tudo bem? Cris, minha amiga. Hoje a gente vai falar de justificativa, relevância e também hipóteses, tá? Então hoje o assunto é bem interessante porque esse é uma parte do estudo que é pouco abordada, né? Principalmente a questão das hipóteses dentro de um estudo científico. Isso é muito importante. Bom, professor, deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui de novo, porque ele não está entrando na live. O Anderson é muito engraçado. Eu falei, Anderson, entra na live aí. Ele, rapaz, desculpa, eu estou tentando aqui. Mas uma hora ele vai conseguir entrar. Uma hora ele vai conseguir entrar aqui na live. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Wagner está sempre com a gente aí, né, Wagner? Boa noite, doutora. Tudo bem? Como é que está o nosso Vascão? Obrigado. É verdade, hoje é dia do profissional de educação física. Show de bola. Obrigado, doutora. Bom, a gente está aguardando hoje para conversar aqui com a gente o professor doutor Anderson Silveira, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é uma das universidades de maior referência, né, principalmente na educação física. E o professor Anderson é uma das grandes referências acadêmicas dentro da área da educação física, né? Ele vai abordar hoje alguns assuntos referentes a trabalho de TCC. Ele tem um conhecimento muito vasto, principalmente na área de fisiologia, anatomia, né, treinamento. Então a gente vai ter um papo muito interessante com ele, né? Estou esperando só o nosso amigo aí conseguir entrar, que está difícil, mas ele vai entrar. Já conheci ele aqui, a gente vai conseguir começar esta live. Claudinho que está entrando aí, Claudinho. Avisa o nosso amigo Anderson aí para entrar na live que ele não está conseguindo. Eu vou puxar o Claudio aqui e depois eu vou ver se o Anderson entra, hein, Claudinho, que o negócio tá complicado. Mas daqui a pouco ele vai conseguir o acesso aí. Tô mandando aqui o convite para ele, tá? Universidade é o Instagram lfdh.ufrrj. Mandei aqui o convite. Claudinho, estaremos tendo aí a oportunidade de receber o doutor Cláudio Melebeu, que está aí no chat, no final do mês. Essa live promete. O Claudinho, que é uma das grandes referências aí dentro do meu mestrado, foi um dos principais, né, profissionais aí que me estimulou e me auxiliou, principalmente na parte de estatística. Tem aí um vasto conhecimento na área da estatística, né? Também na área do treinamento, com mulheres e tal. Então, Claudinho, tem muita coisa boa aí para a gente falar, principalmente desse tema, né? Nessa parte de metodologia, de resultados. Estou ansioso aí para recebê-lo aqui, tá? Bom, estou tentando aqui colocar o nosso amigo Anderson. Já o convidei, mas ele não está conseguindo ter o acesso. Claudinho, ensina ele lá, Claudinho, porque senão eu vou ter que fechar aqui de novo. Manda a mensagem. Apareceu aqui, ó, que não está conseguindo participar. Deixa eu mandar de novo o convite aqui. Na semana passada com o Belmiro foi a mesma coisa. Convidei de novo aí. Então seria se ele conseguisse entrar aqui, que ficaria mais fácil.
Acho que vai ter que levar para o YouTube, hein? Essa conversa, hein? Vai ter que levar para o YouTube. Deixa eu tentar chamar de novo. Bom, enquanto ele está tentando entrar, ele está online aqui, mas ele, por algum motivo, não está conseguindo entrar na live. Fiz aqui o convite. Instagram, vou até botar o Instagram dele aqui, ó. lfdh.ufrrj. Deixa eu botar o Claudinho, vamos ver se o Claudinho entra aqui. Melebeu. Que pena que eu não tô conseguindo botar o... Meu povo, é difícil, hein? Está difícil, mas a gente vai conseguir, a gente sempre consegue. Ô, Lara, eu tô chamando, mas não tá indo. Eu acho que ele teria que entrar aqui, de repente, na live e eu aceitar aqui a... Só se fizer isso. Vou mandar para ele aqui de novo. Vamos ver, se de repente agora mandei a live para ele para ver se ele entra ao vivo. Vamos ver, vamos ver. Pô, que vacilo. Já são 7h12, mas a gente vai conseguir. Nem que a gente depois coloque gravado aí, mas a gente vai conseguir. Ó, o Cláudio também não está conseguindo participar. Tentei botar o Claudinho também, não foi. Será que eu tô... O problema sou eu, gente? Não é possível, não é possível. Mas ele não está conseguindo entrar. Lara Martins. Lara Martins é aluna do Anderson, né? Então, ele não está conseguindo entrar na live, né? Estranho. Estranho. E eu não tenho nenhum pedido também para entrar na live. Bom, deixa eu acenar pro pessoal aqui. Vou continuar aqui tentando. Senão vou fazer um treinamento com o Dr. Anderson. Tentar a última vez aqui, hein? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo. Opa, apareceu aí, entrou. Entrou na live. Já tô vendo que tá na live. Agora eu tô convidando, vamos ver. Vamos ver, eu acho que agora vai, hein? Eu acho que agora vai. Não é possível. Ah! Demora, mas sempre vai, ó. Pô, cara, que sofrimento, meu irmão. Sensacional, sensacional. Consegui dar o jeito aqui, meu irmão. Desculpa, cara. Que Desculpa isso, não. demais aí Não, o pelo amor de Deus, transtorno. pô, pelo contrário, aqui é só agradecimento porque você está dedicando um pouco do seu tempo, né, nessa noite, provavelmente aí no Rio Isso. também está frio, para conversar aqui com a gente, então, pelo amor de Deus, pelo contrário, não tem que pedir desculpa nenhuma. A gente sabe que realmente é um pouco complicado, semana passada eu também estava com o Belmiro, com dificuldade de entrar online, então isso faz parte. Seja muito bem-vindo, doutor Anderson. Prazer estar recebendo aqui no Instagram para esse bate-papo. Fique à vontade de fazer as considerações iniciais aí da nossa resenha. Bom, primeiramente agradecer aí demais ao Erdi, que é um parceiro aí, um
um grande amigo que a profissão nos deu. Desejar e parabéns por esse dia especial para você e para nós, né? E dizer que eu tô aqui num lugar mais frio, eu tô em Chapecó, cara. Eu tô para uma atividade aqui do MEC, eu tô em Chapecó e só volto no final de semana, né? E, pô, maior prazer, me sinto muito honrado aí pelo convite e espero poder contribuir, né, nessa live tão interessante que normalmente as suas atividades, né, Word, assim, as atividades audiovisuais que você promove são sempre muito legais. Aquele Chopp na Ciência foi muito legal, foi uma ideia genial, gostei muito e essa live também está sendo muito interessante os temas. Obrigado aí por lembrar do meu nome e pela confiança. Não, que isso, até porque a gente tem dentro da. A gente fala da educação física, mas o tema hoje ele é para qualquer área, né, principalmente da área da saúde, porque a nossa área de atuação é a área da educação física. Eu tenho muito orgulho de ter recebido no Shop da Ciência. O Shop da Ciência foi um projeto, eu e Felipe, no YouTube, começou durante a pandemia, e foi justamente com essa ideia, né, de tomar um show falando de ciência. A gente, durante o programa, foram mais de 30 programas, toda sexta-feira, sempre dois convidados, e nesse dia foi, né, você junto com o Claudinho, né? E a É, gente, no começo do programa, Anderson, a gente ficava tomando chopp, bebendo cerveja, e a gente teve que parar no terceiro ou no quarto programa, porque a gente chegava no final do programa já falando coisa com coisa. Então a gente fazia só o brinde, né? E levava o programa, mostrava artigo. Olha, foi um projeto muito legal. E hoje a gente está aqui fazendo algo parecido, né? Dedicando um pouco do nosso tempo, um pouco, uhum. né, do nosso conhecimento também para contribuir aí com os jovens, quem estiver também produzindo qualquer tipo de estudo, com os acadêmicos, enfim. E Anderson, a gente vai estar falando hoje, né, sobre hipóteses, relevâncias, justificativas de estudos científicos. Tem um pessoal que está entrando aí, ó, teve o Elton colocou assim, ó, Anderson, Mister Anderson Brabo, né? Isso aí o pessoal que são os fãs aí do nosso querido professor. Newton Pitbull, meu aluno, os grande professor de jiu-jitsu. E aí, Anderson, queria iniciar a nossa live falando um pouquinho sobre a tua história, né, sobre o seu currículo. Queria que você se apresentasse, falasse para a gente sobre a sua trajetória acadêmica, né? Quem é o Anderson? Como é que o Anderson começou nessa trajetória acadêmica? Fique à vontade aí para falar um pouquinho para a Ah, gente. obrigado, obrigado. Então, Ed, eu comecei na Rural, né, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na graduação em 98, e no final da graduação, tem uma coisa que a gente vai comentar aqui, começou a despertar em mim aquela curiosidade que é típica do, da- do aluno que vai migrar para pós-graduação, que vai migrar para pesquisa, né? Que é aquela curiosidade tradicional do pesquisador, ou seja, aquele problematizador nato, né? E eu começava a querer buscar uma resposta para uma lacuna de um conhecimento que me incomodava, que era a relação alongamento-força aguda, que em 2002 era um mistério, né? A gente não tinha uma clareza como a gente tem hoje das coisas, né? E a partir dali eu já iniciei a pós-graduação e especialização com esse trabalho. Comecei, né, ainda como um IC voluntário no laboratório do professor Paulo Farinati, e fui orientado diretamente por um aluno de doutorado, que hoje é professor, por um aluno de doutorado na época do Farinati, né, que hoje tá lá em Londrina, na UEL. E ali a gente começou, que foi o doutor Polito, né? O Polito me orientou no início, e depois eu entrei no mestrado na Extinta Gama Filho para trabalhar com educação física, mestrado em educação física, orientado pelo professor Alexandre Palma. E a vida foi seguindo, tive uma experiência ainda profissional, né, no meio fitness,
com academias, com personal, trabalhei na academia do Dedé Pederneiras, né, o treinador do José Aldo. A gente teve uma experiência muito boa ali com aquele espaço. E depois entrei no doutorado num programa muito cêntrico que trabalhava muito com fisiologia experimental. Então, saí da fisiologia do exercício aplicada e comecei a trabalhar com fisiologia experimental, onde a gente desenvolveu alguns trabalhos com modelos em roedor, né? Tanto camundongo quanto ratos, e a gente trabalhou um pouco com o sistema cardiovascular, com o sistema autonômico, sempre tentando fazer alguma coisa com o sistema músculo-esquelético, por conta da nossa origem, né? Mas basicamente fui trabalhar com o cardiovascular. E aí, quando eu entrei no doutorado, no mesmo momento, com um espaço de uma semana ou duas, eu fui aprovado no concurso para professor efetivo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E lá, devido a essa história, né, eu já entrei. Antes eu já ministrava aulas como professor substituto, mas a partir de 2010, quando aconteceu o concurso, eu já tinha estabelecido um grupo de estudo junto com o professor Fabrício de Masi. A gente acabou estabelecendo oficialmente, né, tanto no CNPq quanto na própria instituição, o Laboratório de Fisiologia e Desempenho Humano, que foi o grande celeiro desses alunos que agora eles estão migrando por aí, e obviamente deu para a gente, né, além de material humano, deu para a gente também muita ideia e muita possibilidade de fazer projetos. E hoje a gente, em função dessa pequena história, né, a gente consegue manter uma roda girando, né, um ciclo de alunos entrando e saindo e produzindo dentro da fisiologia, tanto aplicada quanto experimental, né? Então, hoje eu tenho dois alunos de mestrado, o terceiro defendeu segunda-feira, né, que foi o professor Lucas Monteiro, e que está indo para o doutorado no Fundão agora. Então, essa é a nossa pequena história aí na graduação e pós-graduação, mas tudo isso começou exatamente quando aquela mosca da curiosidade científica me picou no meio para o final da graduação, e daí para lá não parou mais. Sensacional. Eu vou fazer uma pergunta sobre a questão do seu TCC, mas antes de fazer essa pergunta, a Gisele aí está falando grande mestre, provavelmente aí a Gisele William deve ser aluna, né, da graduação e da Rural. A Lara também disse aí que é sua aluna, tal, tá falando aí Ah, muito que legal. É legal. isso aí, Não, e isso eu aí. lembro que quando a gente fez o Chopp na Ciência, tinha muito aluno da Rural, né? E era muito bom ver isso, porque assim, o que eu percebo, né? Eu percebo como, né, o Anderson é querido, né, pelos alunos e principalmente porque você estimula essa inquietação, assim como você tinha. Aí, aproveitando o gancho, eu queria que você falasse para a gente do seu TCC. Muitas das vezes o TCC ele influencia muitas coisas na nossa carreira. Eu queria que você falasse exclusivamente do seu TCC, Anderson. Tá certo. Bom, Edi, só antes um pouquinho, assim, essa percepção dos alunos, como você colocou, ela mudou muito, tá? De 2008 para cá. Então, na verdade, os alunos, quando eu comecei, eles não tinham a maturidade que hoje eu percebo, porque no início as pessoas atribuíam muito o insucesso nas disciplinas por ser uma disciplina complexa obviamente, o índice de reprovação é um pouco mais alto, né? Então, eles atribuíam o insucesso ao docente, né? E hoje eu estou vendo essa garotada tendo uma percepção completamente diferente, né? Tendo uma visão completamente diferente. E isso me deixa muito animado, né? Bom, com relação ao TCC, entrando diretamente nessa pergunta, à época, né, o TCC não era obrigatório no nosso curso e se falava pouco, tanto em pesquisa quanto em produção de conhecimento de uma maneira geral.
a produção, naquela época, ela ficava muito em torno de livros, né, editados por editoras especializadas em determinadas áreas, como a Shape, a Forte, né, a Sprint, essas editoras que trabalhavam especificamente dentro do tema. Então a gente não fez uma, um trabalho de conclusão de curso com ah, o sentido que hoje ele é aplicado nas diferentes graduações, e que eu acho que de lá para cá melhorou muito isso. Entretanto, eu sempre fui um camarada que, pela curiosidade, eu sempre arriscava coisas mais complicadas. E no meu TCC, eu fiz uma revisão sistemática sobre a resposta de esteroide anabolizante no músculo esquelético e no músculo cardíaco à época. Caraca. Eu tive a honra, né, de ser avaliado e de ter meu TCC, minha antiga monografia, né, corrigida pelo professor Paulo Eduardo Carnaval, né, o famoso Carnaval, um dos grandes aí colaboradores para o desenvolvimento do treinamento resistido no Brasil, né? Então eu tive esse privilégio e essa sorte ao mesmo tempo, que fui estagiário dele, fui aluno dele e também funcionário do antigo estúdio de personal que ele tinha. Então, como hoje, toda vez que a gente olha, né, um trabalho que a gente escreveu algum tempo atrás, se a gente pudesse, a gente apagaria tudo e escreveria tudo de novo. Eu acho que isso não acontece só comigo, mas aquilo ali foi um despertar para essa curiosidade que eu te falei inicialmente, lá em 2002, quando eu migrei efetivamente para pós-graduação. Tudo começou nesse despertar dessa monografia, e aí eu falei, poxa, cara, esse ambiente é um ambiente tão legal que eu acho que vale a pena investir nisso. Isso me dá prazer em fazer, né? Então, quando eu fiz essa primeira atividade, para todo mundo foi um martírio. E para mim foi uma coisa que é trabalhoso, a gente sabe que é muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo me deu bastante satisfação em fazer. Fiquei bastante empolgado, animado. Eu falei, poxa, eu acho que eu quero fazer mais isso. E eu acho que isso também faz parte desse gene, vamos dizer assim, voltado para pesquisa, para produção. Excelente, excelente. Eu tenho uma teoria que o pessoal, por exemplo, que está aqui assistindo a gente, Anderson, a gente está na quarta live, né? A gente está batendo um papo sobre a construção de um estudo científico. Esse estudo ele pode ser um TCC, pode ser uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um artigo científico. Eu lembro que quando eu atuava diretamente no esporte de alto rendimento, mesmo não tendo feito o curso de doutorado e nem mestrado, eu já fazia artigo científico para aqueles resultados me É. auxiliarem na gestão, né? E a teoria que eu tenho é o seguinte, hoje, principalmente os alunos, né, os alunos mais de graduação, eles querem inspiração, né? Eles querem saber o pulo do gato, eles querem saber como funciona, né? E acho que eles são muito mais objetivos, né? A gente, nossa época, tinha toda uma organização, né? Hoje, o acesso ele é muito mais fácil. E quando a gente bate um papo sobre como você construiu, como você organizou, o que você fez, facilita muito quem está ouvindo a gente, né? Então, acho que o ponto tem sido muito esse, ser o mais objetivo possível. E falando sobre o nosso tema, que é um tema sobre hipóteses, né, de um estudo, sobre a justificativa de realizar esse estudo e sobre a relevância desse estudo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões, né? Porque às vezes se deixa muito esses tópicos para lá. Ah, mas por que eu vou justificar? Qual é a relevância? Quais são as hipóteses? E acaba sendo algo extremamente importante dentro de um estudo, dentro de uma pesquisa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Poxa, Erdi, assim, muito obrigado por essa oportunidade, porque isso contribui muito nesse mundo tão veloz que a gente vive, né? Tudo é muito liquefeito, pelo menos a minha percepção é essa, não sei se eu estou certo, mas as pessoas elas querem sempre que a solução de problema ela seja feita por outro e você execute simplesmente aquele problema já selecionado.
Então, a gente está voltando àquela discussão inicial lá da educação física. Seremos meros repetidores de movimento e etc. Isso se aplica a quase tudo na minha percepção, né? Então, quando a gente começa nesse mundo veloz a perder um pouco a atenção sobre esses elementos, relevância, hipótese, justificativa, e, obviamente, a pergunta de um estudo, ela vai envolver a coisa que é mais importante e, ao mesmo tempo, a coisa menos veloz, que é a revisão profunda daquele tema que você está trabalhando. Então, é impossível você justificar alguma coisa, é impossível você hipotetizar alguma coisa, e é impossível você encontrar alguma relevância em alguma coisa que você não faça uma análise ampla sobre o assunto que você quer trabalhar. Então, é muito comum as pessoas acharem o seguinte: ah, eu quero fazer uma coisa inovadora. Tá, mas o que que você leu sobre essa coisa inovadora que você quer trabalhar? Não, não li nada não, mas eu queria fazer algo diferente. É muito comum a gente ver isso, né? Principalmente o pessoal que está ingressando na iniciação científica, eles tendem a Verdade. perceber dessa forma, né? E tudo vai começar, toda a habilidade ela vai desenvolver à medida que você cria o hábito de fazer uma revisão profunda do tema que você quer trabalhar. Eu costumo evitar determinar temas para meus alunos, porque eu acho que isso tira um pouco daquela vontade do cara fazer. É muito mais gostoso a gente trabalhar com algo que nos interessa do que algo imposto, né? E, obviamente, quando a coisa nos interessa, a leitura ela atrai o leitor, né? Porque você está lendo aquilo que você gosta. Então, a base é você ler o que você gosta, mas ao mesmo tempo com profundidade sobre aquele tema que você tá trabalhando ou está buscando informações. E aí, à medida que você vai lendo o que te interessa, o volume de leitura e a profundidade de leitura só vai aumentando cada vez mais. Chega um momento em que a formulação de uma hipótese, a criação de uma pergunta experimental, a justificativa para isso, ela vem quase que automático, né, Ed? Porque você já leu uma quantidade vastíssima de informações. Você está entendendo para onde está apontando a maioria dos estudos. E você sabe onde é que está a lacuna, onde não está. Bom, essa lacuna aqui ela é viável de ser respondida. Nós temos equipamentos para fazer isso, nós temos condições técnicas ou tecnológicas de responder tal pergunta ou de encontrar tal achado, né? Então, assim, fica muito mais fácil quando a nossa leitura ela é cada vez mais ampla e mais profunda. Só que isso é o que mais dá trabalho, né? E a gente sabe que é, os meus alunos são minhas testemunhas que o que eu mais reclamo é isso. A gente está num laboratório em que a frequência de leitura ela não difere da frequência de leitura de um aluno que não está no laboratório. E é óbvio que quando isso acontece, a quantidade de projetos ela diminui vertiginosamente, porque você não tem como criar nada se você não sabe em que pé estão as coisas, né? Então, essa é uma percepção que a gente precisa deixar muito clara. A leitura, o volume de leitura vai ser determinante para você ter facilidade ou dificuldade em iniciar o teu projeto de pesquisa, o teu trabalho de conclusão de curso, a tua dissertação, a tua tese. Não tem como você ter facilidade se você não conhece onde estão os problemas e quais são os problemas e por que os problemas são esses, né? Nossa, Então, eu acho perfeito. que é isso. Não, perfeito. Eu tô lembrando da época do meu TCC que vinham justamente essas questões, né? A Cris está falando assim, quando mais a gente lê, mais a gente quer saber, né? E eu lembro que
quanto mais eu lia, eu falei sobre isocinético, o Anderson, no meu TCC. Caramba! Isso foi em 2004, 2004 para 2005, devia estar no quinto período. Eu falei assim, cara, eu quero já começar a estudar meu TCC. Já vou começar a correr atrás do meu TCC. Já tinha essa ideia e comecei a entrar na internet e comecei a, quê? A encontrar os estudos, né? Todos em inglês. E aí falei, ferrou, como é que eu vou conversar, entender com o autor que é lá de fora? Aí fiz um e-mail padrão e comecei a mandar para eles, porque a gente só encontrava os resumos. A gente não encontrava o artigo na íntegra naquela época. A gente encontrava os resumos e eu pedia por e-mail se o autor, né, o doutor lá na época, podia me enviar aquele artigo na íntegra. Para minha surpresa, eu comecei a receber muitos artigos pelo correio impressos na minha casa. Aluno de graduação, isso com 20 anos. Eu lembro que eu chegava na faculdade e mostrava para o professor, que era meu orientador de TCC, que semana que vem vai estar aqui comigo, o professor Edivaldo Farias, e ele falava assim, pô, como assim você está conseguindo? Como é que você conseguiu isso? Ninguém acreditava. Mas, ao mesmo tempo, quem está lá fora deve pensar assim, pô, um estudante de graduação me pedindo um artigo? Não, esse cara mora no Brasil, no meio da floresta amazônica, porque eles acham que a gente mora no meio entre os macacos e tal. E me enviava os artigos, né, lá para minha casa, e era muito bom porque eu comecei a ter referências e comecei a ter conteúdo para isso. Aí, Claudinho, olha o Claudinho aí, porque o Claudinho estava acompanhando a saga, né, antes de começar a live aqui para a gente, né, É, começar o. cara, eu tenho de melhorar essa minha inapetência digital. Mas isso faz parte, isso faz parte. A gente bateu um papo no início, lembrando que a galera que está acompanhando a gente, nessa quarta live, é um total de 15 lives, que tem aí o objetivo de auxiliar, né, o acadêmico na construção do seu estudo acadêmico. Ao final, o professor Anderson vai estar disponibilizando uma palavra passe, ele vai colocar a palavra que ele quiser, porque a gente tem um link na bio que disponibiliza um certificado ao final dessas lives. Beleza? Seja bem-vindo, professor Fábio Tepedino, aí uma das grandes referências em treinamento com goleiro. Estou contando a história, Fábio, da época do meu TCC, que eu fazia avaliação isocinética. E aí eu tive que buscar muita informação. Eu lembro, Anderson, que eu imprimi uma quantidade absurda de estudos, coloquei encadernado e ficava, né, quando eu ia para a faculdade, ia de ônibus, ficava estudando aqueles. Demorava 1 hora para chegar na faculdade, você ia da Tijuca até a Barra. Naquele 233, 243, demorava 1 hora. E estudando 1 hora, e isso foi muito bom, porque quando eu chegava na aula de TCC, não tinha como eu ser questionado por aquele assunto, porque era um assunto novo e eu tinha muito conhecimento. Então, quando você aborda essa questão da necessidade da leitura, para a gente organizar, então, essa justificativa, essa relevância e verificar as hipóteses, a gente precisa, antes de mais nada, estar lendo bastante, né, Anderson? É, assim, isso é o ponto fundamental para você entender, né, como vai ser a evolução do teu trabalho. E aí a gente precisa ser muito claro, né, Ed, principalmente com esse pessoal que está começando, a gente vem de uma geração mais complicada em termos de acesso a material, e eu acredito que a gente teve uma frequência de frustração até diferente desse pessoal novo. Por quê? Porque a gente chegava e em determinada situação, a gente via, cara, não tem nada sobre o que a gente está procurando. Né? E, em verdade, não tinha nada porque o acesso era muito difícil. Né? E hoje esse pessoal eles enfrentam tradicionalmente um problema um pouco diferente. Cara, não tem nada que ninguém tenha feito ou que a gente possa responder. Então essa frustração também acontece muito na busca de um problema. Né? Verdade. Então, assim, mais uma vez, essa frustração ela vai conseguir ser, pelo menos,
moderada, né, modulada, se você tiver aquela percepção de que tudo que foi publicado em revistas de qualidade, em livros de qualidade, você teve acesso de maneira eletrônica ou física. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande com as ferramentas digitais, né? Então a gente tem aí SciHub, por aí vai, Nossa. ajudando a ter, né, acesso. O Erdi falou uma coisa aqui que me lembrou muito a minha história, né? Que a gente fazia muito isso, mandava e-mail para o autor de um trabalho, e eu estava iniciando o mestrado e tinha muito interesse sobre treinamento intermitente intervalado e efeitos sobre metabolismo. E aí eu mandei um e-mail para esse pesquisador na Universidade de Alberta. E o Erdi falou, e vocês precisam entender o seguinte: hoje vocês com 2 cliques conseguem o trabalho. E se não conseguem com 2 cliques, vocês já começam a ficar loucos, né? A gente esperava às vezes 25 dias, 15 dias, 30 dias para chegar via correio sem nenhuma notificação. Assim, do nada ele brotava na nossa caixa de correio e era aquela alegria quando via uma aeropostal internacional porque estava chegando alguma coisa que você tinha pedido de algum pesquisador. Então era muito diferente. A gente não está aqui, né, fazendo menção a época, quer dizer, elevando a nostalgia ou clamando a nostalgia. Pelo contrário, a gente está dizendo que antigamente a gente tinha essa frustração por outro motivo, né? Pela carência de informação. E hoje, muitas vezes, os alunos têm essa frustração pelo excesso de informação sobre um determinado tema. E é muito comum as pessoas perceberem que não tem mais o que eu pesquisar, não tem mais o que eu verificar. Exatamente. E acho que o mais interessante é quando você pensa em fazer esta pesquisa visando resolver um problema da sua realidade. É. Eu fui muito criado nesse ambiente, porque durante o meu dia a dia profissional, sempre tivemos ali perguntas e não tínhamos respostas na literatura. Então, inicialmente, os estudos eram feitos internamente, mas como uma responsabilidade profissional, a gente precisa expor isso externamente para contribuir com a sociedade acadêmica. E aí que vem o tempo de exposição de você com os seus estudos, né? Com a leitura, porque senão você vai fazer algo sem base e o erro vai ser grande. E aí queria que você falasse um pouquinho para a gente, Anderson, sobre essa questão de justificar um estudo. Qual é a justificativa, que é aquela pergunta na banca, né? Qual a justificativa do seu estudo? O que você pode falar um pouquinho da sua experiência aí para a gente? Então, Edi, assim, é uma das partes mais complicadas, né? Você chamar o problema, você encontrar o problema, como a gente já discutiu, e você justificar essa pergunta. Mas a gente acaba voltando ao início do nosso papo aqui, né? A justificativa, ela sempre vai se fortalecer quando você tem uma noção do panorama. Então, quando você tem o panorama da coisa, é muito mais fácil você justificar e essa justificativa ser plausível, né? Porque, por exemplo, a gente vai falar hoje, vamos fazer uma revisão sobre exercício e obesidade infantil. Como você vai justificar uma coisa tão ampla como essa? Entende? Então, à medida que você vai ampliando a tua leitura, aí a justificativa vai facilitando. Então, eu costumo dizer, e por experiência própria, que à medida que você vai aprofundando no conhecimento sobre um determinado tema ou sobre uma determinada área de investigação, a justificativa passa a ser mais fácil do que você criar um título para o teu estudo, né? Porque você já tem tanto conhecimento sobre aquilo, ou seja, você tem aquela visão panorâmica sobre a coisa, que é muito fácil você convencer e demonstrar para o leitor ou para a banca examinadora o motivo ou o que te levou a fazer aquele estudo, né? Então, você acaba
tendo facilidade de convencer a um revisor, a um editor, a uma banca, devido à quantidade de conhecimento que você tem naquele tema. Então, você pode categoricamente dizer, olha, nessa direção aqui, poucos estudos encontraram ou buscaram avaliar tal coisa, né? E como o nosso trabalho tem o objetivo de avaliar exatamente esse ponto carente da literatura, esse estudo se justifica por conta dessa lacuna ou por conta dessa fragilidade, né? Ou seja, olha, muitos estudos, por exemplo, trabalharam com resposta da creatina em alguma coisa. Porém, a maioria não fez uma técnica X, a maioria não utilizou a técnica Y, e por conta disso, eu vou utilizar essa técnica X ou essa técnica Y para poder embasar as respostas e eu verificar, né, o efeito dessa suplementação com creatina, por exemplo. Então, parece piegas, né, o que a gente está falando, mas a leitura é fundamental, a profundidade sobre aquilo é fundamental. E muitos alunos chegaram para você, eu tenho certeza, e chegam para mim assim, poxa, mestre, eu queria fazer um projeto, mas eu não sei o quê. Sobre o quê? Eu falei, mas você leu sobre o quê, amigo? É Entende? a fragilidade acadêmica, né? Então, assim, se você tem um tema, eu gosto muito de handball, sou apaixonado por handball. Beleza, vamos estudar handball, né? E aí você já tem um ponto de partida. Eu adoro CrossFit. Beleza, a gente já tem um ponto de partida, o CrossFit. Então vamos ler sobre CrossFit. E à medida que a gente for lendo sobre CrossFit, aquela busca contínua por informação sobre aquele tema que te interessa vai acabar levando, te conduzindo a um ponto de interrogação, né? Que é um dos elementos aqui da nossa conversa, que é a definição do problema, que é a pergunta da tua pesquisa. E essa pergunta ela surge naturalmente com a evolução da tua leitura, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Ou seja, a pergunta é tudo. Se você tem uma pergunta, que é o que acontece no teu dia profissional, às vezes você está ali... Eu vou dar um exemplo. A gente no Futunesa, em 2018, na mesa estava você, o Dimase, acho que o Claudinho também estava, não lembro. E aí a gente conversando sobre um estudo que a gente realizou, porque veio uma pergunta. Qual era a pergunta? Será que os atletas que são submetidos ao trabalho regenerativo, né, que seria trabalho dentro da água, piscina, fazendo lá trabalho de aeróbico dentro da água, temos, de fato, recuperação nesses atletas? Esses atletas recuperam, esses atletas melhoram os seus níveis fisiológicos. Por quê? Porque era comum um jogador de futebol no dia seguinte fazer um trabalho regenerativo na piscina. Eu estou falando de forma bem mais simples. Mas a pergunta é, e aí? Será que a piscina de fato gera efeitos positivos? E aí foi quando o Gabriel, né, o Gabriel Costa, que estava com a gente na época lá no desenvolvimento da pesquisa, a gente realizou essa pesquisa com dois grupos. Um grupo fazendo piscina, outro grupo fazendo, né, o trabalho normal. E aí a gente percebe um efeito da água. E aí eu conversando lá no Futunesa, falando que essa pergunta veio num bate-papo com o Dimase, né? A gente conversando e surgiu essa dúvida, foi feita a pergunta. Claro que a justificativa também pode ser uma questão pessoal. Pô, isso é meu interesse como linha, meu interesse como crescimento profissional, mas se justifica principalmente porque atleta de alto rendimento se lesiona muito. A gente tem um problema constante das lesões nesses atletas. E dessa forma a gente conseguiu o quê? Diminuir a taxa de incidência de lesão daquele grupo, né? A taxa de incidência está associada à exposição do treino com lesão, né? A cada 1000 horas de treino você tem um valor de lesão. E quando a gente vê isso na prática é muito mais motivante, né? Eu lembro quando eu dava aula de epidemiologia, foi assim que começou a pandemia, eu falava dos resultados que apareciam todos os dias na televisão
o aluno olhava e falava, nossa, né, a taxa de incidência é isso, mortalidade, letalidade, porque você via na prática, claro que de uma forma infeliz, obviamente, com a pandemia, né? Então, quando você leva a sua prática, o seu interesse, a sua motivação para o seu trabalho, fica muito mais fácil você ter prazer em estudar aquilo e, consequentemente, trazer as soluções para os diversos problemas que aparecem, né, Anderson? Agora, assim, Ed, uma coisa que a gente acaba provocando ou levando para a imaginação dos alunos é o seguinte, é que eles acreditam que essa justificativa que você acabou de colocar aí nesse bate-papo com o Dimase, ela surgiu simplesmente de um estalo. Ou seja, você chegou ali e vou testar isso porque, poxa, é recuperativo. Então, eles não entendem que a quantidade de coisas que a gente já leu sobre o tema, apesar de não ter efetivamente partido para um trabalho, é que faz a gente ter esse estalo, né? Então ele não acontece do nada. E para você ter esse estalo do nada, tem de ser assim, aquela mega cena da virada, né? Ou seja, pô, eu pensei naquilo ali e encaixou de realmente o universo estar alinhado, né, e acontecer. Mas é isso que a gente precisa deixar claro, né, principalmente para os alunos que estão assistindo a gente, é que isso é fruto de um volume de leitura. Então, não é assim, e acontece muito isso. Ah, poxa, professor, eu gosto de futsal, eu faço estágio no futsal, então, poxa, eu quero fazer um trabalho de passe para justificar que o passe melhora o rendimento no jogo. Aí a pergunta é, mas quantas pessoas, quantos trabalhos em diferentes idiomas, a gente não vai nem falar aqui se está em português ou não, já foram feitos com esse propósito, né? E aí que cai a questão da justificativa está vinculada à minha prática diária, minha prática de vida, a minha carência de informação e a carência de informação do meio onde eu circulo, porém cai no problema da relevância, né, que é um outro aspecto que a gente não pode desvincular, né, quando a gente fala de pergunta, justificativa e, consequentemente, relevância. Então, isso é muito importante porque isso não brota na nossa cabeça do nada. A pergunta que o professor Erdi colocou agora, apesar de genial, ela não surgiu ali naquele bate-papo, ela só foi formulada naquele bate-papo, mas ela é Exatamente. fruto de uma bagagem muito grande de informação sobre treinamento e recuperação, treinamento e lesão, formas de recuperação de lesão, formas de prevenção de lesão ou de redução de dano. Isso tudo é que fez, por exemplo, você chegar àquela hipótese, né? Então, é uma coisa muito importante, porque a experiência, como você chamou a atenção, Erdi, ela é muito impactante na hora de você desenvolver um trabalho. É assim, uma coisa super diferente. Um camarada que tem envolvimento no tema e uma pessoa que não tem menor experiência e envolvimento no tema. Fica muito mais complexo para essa pessoa que não tem essa experiência desenvolver qualquer tipo de atividade e até mesmo ajuste. Porque, por exemplo, você vai desenvolver um protocolo experimental. O cara que tem experiência, ele sabe onde é mais fácil fazer determinado movimento, onde é mais fácil você fazer uma alavanca, onde você tem que colocar um apoiozinho, onde você pode colocar um elástico, por conta da vida dele dentro daquela atividade, né? E a pessoa que chega sem nenhuma experiência naquele tema, fica muito mais rígida, né, para poder desenvolver. Então, assim, eu concordo totalmente que a nossa vivência dentro das experiências, né, do dia a dia profissional, elas vão fazer com que a gente tenha maior facilidade em desenvolver um projeto de pesquisa, né? Mas
isso só vai de uma maneira mais suave, de uma maneira menos danosa, vamos dizer assim, para a nossa saúde mental, se o volume de informação tiver bastante elevado na cabeça desse aluno, dessa pessoa que vai iniciar a pesquisa. Exatamente. Você agora falando aqui, esse exemplo que eu abordei aqui da questão da piscina, né, do efeito, olha como é que as coisas se conectam. Primeiro, isso a questão da piscina não é minha linha, eu não sou especialista na área. O Gabriel tinha muito mais conhecimento nesse assunto, tem conhecimento nesse assunto. E a gente começou a buscar as evidências sobre esse tema, porque ele trouxe essa hipótese. No meio prático, ele trouxe essa hipótese e eu falei, não é possível. É possível. E aí a gente começou a estudar essa ideia. Tinha um acadêmico, estagiário, utilizou esse trabalho como trabalho de TCC dele. E eu precisava justificar de uma questão prática, a contratação de mais um profissional. Então, a maior relevância dessa pesquisa foi a diminuição da taxa de incidência das lesões, algo que impacta diretamente no esporte. Então, como é que as coisas se conectam? Né? A importância de você ter esta base e aplicar dentro da sua realidade. Porque acho que a coisa que incomoda muito é a produção de estudos para colocar lá na biblioteca, na gaveta, e ninguém vai ver aquilo. Não, vamos usar isso na prática, no dia a dia, para mudar a realidade. Sua enquanto profissional, mas principalmente quem que você está prescrevendo no treinamento, né, Anderson? Assim, quando fala em pesquisa aplicada, né, a gente tem muito a gente tem esse desejo de fazer aquilo, fazer valer ou ter interferência na sociedade, né, ser aplicado na sociedade. Por isso é uma pesquisa aplicada, que tem um conceito um pouquinho diferente da pesquisa experimental. Às vezes a gente estuda alguma coisa que ninguém nunca vai falar, né? Mas aquilo é importantíssimo para a gente poder chegar à aplicação. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a história de como foi criado um anti-inflamatório não esteroidal, né? A síntese dele, ninguém ouviu falar, mas hoje a gente sabe que o anti-inflamatório não esteroidal é fundamental para tratar um montão de processo inflamatório. Porque a gente tem a pesquisa aplicada e a experimental. Quando a gente fala de pesquisa aplicada, realmente, pesquisa aplicada que não se aplica, a relevância dela, como a gente está falando, ela é reduzida, né? E você fez lembrar um projeto que a gente tem hoje na universidade, que eu trabalho com idosos institucionalizados, né? Eles vivem em instituição de longa permanência, né? O que tradicionalmente as pessoas conhecem como asilo. E qual foi a proposta inicial? Assim, muito parecido com o que você falou. A nossa proposta inicial era identificar o efeito do treinamento resistido sobre algumas variáveis comportamentais e cardiovasculares, né? E autonômicas, só e músculo esquelético, mas sem nenhuma aplicação de alongamento, treinamento aeróbio, só treinamento de força, né? E o que a gente começou a observar no desdobrar durante a administração do exercício para esse grupo? A gente começou a observar que muitas instituições elas não conseguem perceber que hoje o exercício é uma forma terapêutica não farmacológica. A gente tem a capacidade terapêutica, só que não farmacológica. Ou seja, a gente traz efeito positivo, traz efeito de recuperação, sem o efeito colateral que os fármacos tradicionalmente promovem. E aí, nessa mudança de visão, a gente falou assim, cara, o nosso problema não é mais fisiológico. O nosso problema agora ele é político-social. Por quê? Porque é fundamental na nossa percepção, dentro dos resultados do que a gente está observando, a, a obrigatoriedade de um centro de treinamento de um profissional de educação física dentro de todo e qualquer asilo, assim como um enfermeiro. Então a gente percebeu que as instituições elas podem reduzir o custo e podem reduzir o efeito colateral sobre
os internos, reduzindo a quantidade de medicamentos que esses internos utilizam, né? Então, assim, imagina um idoso precisando de menos remédio e tendo melhor qualidade de vida, né? É uma coisa fantástica. Agora, como vai fazer isso se dentro das instituições de longa permanência você não tem um profissional de educação física full-time, você não tem um centro de treinamento para poder desenvolver adaptações fisiológicas no sistema muscular, cardiovascular, e por aí vai. Então, me lembrou muito nessa essa tua experiência o que aconteceu com a gente. O nosso viés ele começou 100% fisiológico e ele está terminando agora, né, parcialmente fisiológico e parcialmente social, né? Então isso é muito importante também, mas por quê? Por conta da aplicação prática, ou seja, como eu estou envolvido ali, o meu dia a dia ali, qual o efeito disso, né? O que a gente está enxergando que pode ser transformador na sociedade? Isso que também movimenta muito uma pesquisa e faz com que ela seja super relevante, né? Nossa, é isso aí. Bom, o pessoal está entrando aí, eu dando um salve aí, um oi para todo mundo. A gente está chegando já quase no final aí da nossa resenha, do nosso bate-papo. Pô, se eu deixar aqui, eu vou ficar até meia-noite aqui com o Anderson, porque a fala do Anderson é muito tranquila, né? A gente fica aqui escutando. Eu sou muito fã do Anderson, mas eu sei também que o Anderson tá aí, deve estar provavelmente organizando aí algumas coisas para amanhã, tá envolvido com os projetos, num lugar extremamente frio. Não sei se é mais frio onde eu estou, que eu estou aqui em Barbacena, em Minas Gerais. Aqui deve estar uns 11 graus, aí deve ser muito mais gelado. E quanto que tá aí? Ó, hoje, por incrível que pareça, tá quente, o Erdi, tá. Deixa eu ver agora, eu acho que tá. Tá 20. Nossa, tá Agora calor. tá 20. Aqui em Barbacena, pelo amor de Deus, é muito frio. Mas a gente está aqui na missão, né, semanal de estar falando sobre, né, esses estudos, né, estudos científicos, produções de estudos. Principalmente quem está ouvindo a gente está nesse momento de organização dos seus estudos, não deixe de entrar depois em contato aí com os nossos convidados, fazer alguma pergunta e principalmente seguir aí o Instagram do laboratório, né? Tá aí, ó, lfdh.ufrrj. O Anderson aí é um dos responsáveis por todo o conteúdo do Instagram, que é bastante rico, tem bastante informação acadêmica. Então não deixe de estar seguindo aí o Instagram. Você tem um Instagram pessoal ou só esse Instagram, Anderson? Só esse, rapaz. E aquela dificuldade que você viu lá. Perfeito, perfeito. Bom, isso aí é uma coisa simples de resolver, cara. É prática. À medida que você estiver aí fazendo mais live, isso aí é super tranquilo. A gente entrou Ah. no YouTube, lembra? Ao vivo foi também tranquilo, não foi? No YouTube é mais tranquilo, esse negócio aqui é mais complicado, né? Mas é preciso, não tem jeito. O mundo mudou, né, cara? O mundo mudou, o mundo mudou. E aí, Anderson, eu queria fazer a última pergunta aqui dentro da nossa linha, do nosso tema, que você falasse um pouquinho sobre as hipóteses, né? A gente teve aí a Cris, né, que está sempre acompanhando a gente aí nas lives. A Cris foi minha aluna, ela é referência na área de maratona, ela é ultramaratonista, ela é uma atleta de alto Que legal. rendimento, tem mais de 70 de VO2 relativo e tal, e ela tem aquela inquietação também de estar estudando, né, de diversos assuntos. Um oi também para a Camila, fisioterapeuta, está aí acompanhando, né, a nossa live. A Prisca Tavares, falando assim, Anderson, sem Instagram não dá. Né? Então, um salve aí para todo mundo. E queria que você falasse um pouquinho sobre hipótese. Hipótese Tá. negativa, substantiva, enfim. Quando o aluno entende, assim, na pergunta, na banca, qual é a sua hipótese? O que você tem para falar para esse aluno? É, assim, de início gera um choque. Na hora que ele está escrevendo, né, ele gera um choque. Mas eu acho que isso também é um pouco de falha nossa, porque a gente acaba levando muito no automático e a forma como esses meninos processam
não é tão automática quanto eu imaginava ou quanto eu imagino, né? E eu falo isso de modo genérico porque outros colegas falam a mesma coisa. Cara, a gente está tão habituado que a gente leva no automático e acha que a molecada também vai levar no automático, né? Então, assim, uma coisa muito importante é a partir da definição do problema você vai verificar se é viável testar a hipótese, ou você vai identificar um mecanismo para você fazer o teste dessa hipótese. Mas qual é o ponto de partida, na minha percepção? A definição de um bom problema, ele minimiza o estresse de você desenvolver uma hipótese. Então, quando a pergunta ela é muito bem feita, a hipótese vem quase que automática. Então, por exemplo, a gente pode hipotetizar da seguinte forma: é, será que os exercícios, melhor dizendo, o exercício aeróbio ou anaeróbio promove hipotensão pós-exercício? Será que o modelo de atividade física e exercício, como o alongamento, pode gerar hipotensão pós-exercício também, a mesma intensidade que as outras atividades, seja aeróbio ou anaeróbia? Entende? Ou seja, qual é o problema? O problema é o seguinte: o exercício causa hipotensão pós-exercício, ok? Porém, os diferentes modelos de exercício, eles causam hipotensão da mesma maneira, eles causam hipotensão de maneira diferente, ou alguns causam e outros não. Ponto. Teu problema está muito bem definido aí. Então você vai ver a hipotensão e vai ver os diferentes modelos de exercício. Beleza. Agora, o que você vai fazer? Você precisa agora testar se esse problema ele vai ser, se essa pergunta, desculpe, que é o problema, vai ser respondido. Então a hipótese nada mais é do que uma forma de você testar a resposta do teu problema, né? Então, como vai ser a hipótese? A hipótese é a seguinte: o exercício de alongamento comparado ao exercício aeróbio não produz hipotensão pós-exercício, que seria a hipótese, tradicionalmente, a hipótese nula. E você vai testar como? Você vai ter um grupo que faz exercício aeróbio, um grupo que faz exercício de alongamento, mantendo a mesma intensidade, controlando todas as variáveis, né, que possam causar interferência. Muito bem. Ali você vai testar, através de ferramentas estatísticas, se há diferença ou não entre esses grupos. Se não houver diferença, você aceita a hipótese nula, que, ou seja, não tem hipotensão, não tem diferença de hipotensão com exercício de alongamento e com exercício aeróbico. Se houver, você rejeita a hipótese nula e você vai para a hipótese afirmativa, ou seja, há diferença no nível ou na hipotensão pós-exercício quando você compara exercício de alongamento e exercício aeróbico. Então, a pergunta já vai te dar uma grande força, uma grande ajuda para você definir a tua hipótese de uma maneira bem tranquila, bem suave. Nossa, tendo esse caminho, essa direção, você tem uma resposta muito mais eficiente, né, do seu trabalho, né? O problema é que quando você começa errado, quando você começa por um caminho, aí fica tudo mais difícil. É, Então vá pelo simples, vai pelo simples. Escuta o professor Anderson. é. Muito mais Assim, tranquilo. eu acho que uma boa pergunta ela vai definir quase que 100% do teu trabalho, né? E essa boa pergunta ela está associada a uma boa leitura, um bom aprofundamento no tema. Entende? As coisas elas vão se amarrando de uma maneira muito simples, que assim a complexidade vem pelo desconhecimento sobre o conhecimento profundo sobre o tema. Né? Então há uma forma de você minimizar esses problemas. Né? Outra coisa que muitos alunos reclamam é o que eu vou escrever de objetivo?
Bom, se você tem a pergunta muito boa, quais são os objetivos? Ó, o meu objetivo é, objetivo geral, ver se há diferença, ou verificar se há diferença de hipotensão com exercício de alongamento e exercício aeróbio. E aí, o que que você vai fazer? Vou avaliar, sei lá, a pressão arterial sistólica, o pulso pressórico, e aí vem para aqueles objetivos específicos, né? Avaliar o tempo, se a hipotensão ela vai acontecer em função do tempo, ou seja, você vai desdobrando o assunto baseado numa boa pergunta, né? Não, não, Eu percebo assim. não, e é muita informação, porque a gente está mais de uma hora aqui só falando de justificativa, relevância e hipótese. Imagina se a gente Né? fosse falar de objetivo, aí da metodologia, que será. Então, assim, é muita coisa? É muita coisa. É, Mas se você tem base, isso fica tranquilo, isso fica leve, porque vira um processo que você vai estar já acostumado, né? E vai sempre levar de forma bem simples e objetiva. Mandar um abraço aí pro pessoal que está mandando mensagem. Teve aí o Anderson que falou: fala, professor, boa noite. Os salgadinhos da Gigi. Professor Edi, na próxima pede para o mestre Anderson falar sobre a defesa de mestrado. Uma boa história. Não, essa aí eu já vou pedir agora. Que história é essa aí da defesa de rapaz, mestrado? esse aí é um amigo meu que ele é um agente infiltrado, né? Ele usa o Instagram da esposa, né? E para poder ficar vendo a vida de todo mundo. Nem que é ele, mas todo mundo já mapeou que é ele, entendeu? Conta essa história aí pra gente, Anderson. É o seguinte, na época do mestrado, eu fiz o meu projeto era identificar o seguinte, qual era a relação entre o nível de atividade física de escolares da rede municipal com a, a composição corporal e renda familiar. Então, a gente achava o seguinte, baseado no que a gente tinha visto, classicamente se colocava assim, as pessoas com mais renda, elas eram mais obesas porque elas tinham mais acesso. E a gente começou a observar isso em escolas municipais, ou seja, a gente fez um apanhado aí por todas as CREs do Rio de Janeiro, então a gente fez um balanceamento para visitar as CREs e, obviamente, coletar dados das crianças de maneira proporcional para não haver interferência, né, de uma CRE que tivesse um IDH maior comparada com um IDH menor, de maneira desbalanceada, e isso gerar interferência no meu resultado. Mais uma vez, aquela questão da pergunta associada a uma boa definição do problema faz com que você, antes dos métodos, você já faça um bom desenho, né? É. E isso já prepara para você fazer o desenvolvimento dos teus métodos. E aí eu não dirigia, Edi. Eu vim dirigir muito tarde. E esse amigo meu, começou a dirigir muito cedo, com 14 anos ele já dirigia, então eu pegava o carro, na época a minha esposa, a gente era noivo ainda, então ele ficava de motorista porque ele não estava trabalhando nessa época, ele falou, cara, eu vou fazer contigo, e aí a gente foi rodando o Rio de Janeiro em diversas escolas, e ele foi de meu assistente, então ele de meu amigo acabou virando meu assistente na produção de pesquisa e depois a gente ficou conversando sobre isso. Ele se encantou também, aí, obviamente, a vida às vezes dá uma atrapalhada, né? Mas ele começou a ter mais afinidade, né, com a pesquisa e com a educação física a partir disso aí também. Ele já era praticante de musculação, já fazia treinamento resistido na academia que eu dava aula, e foi comigo coletar dados, virou meu parceiro de coleta de dados. E aí foram 375 crianças que a gente coletou para a dissertação de mestrado no Rio de Janeiro inteiro, cara. No município, né, do Rio de Sensacional. Janeiro inteiro. Mas essa é a Sensacional. história. Esse aí foi o financiamento do CNPq do amigo, né? Ele colocou o tempo dele, cara, mas era assim, o tempo todo, assim, semanas e semanas, Ed. Isso aí foi um parceiro mesmo. E eu acho que se ele não tivesse lá, eu não teria alcançado a quantidade de crianças que a gente coletou.
Muito bom. Qual o nome dele, Anderson? O William, William. Professor William. Feliz aí em tê-lo aqui conosco. Mesmo salgadinhos, né? Salgadinhos da o quê? Da Salgadinhos Gigi, a da esposa dele Gigi. é dona de uma empresa de Então salgadinhos. depois eu vou seguir lá para ver se pra Aí, fazer um ó, viu? salgadinho. Sensacional, Anderson. Olha, a gente está chegando aqui no final da nossa resenha. O pessoal aí mandando um abraço para o Anderson Simigu 3. Mandando um abraço. O Wagner, que está sempre com a gente aqui. Né? A Pris também. A Lara. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Queria pedir ao Anderson a palavra-chave, palavra passe, para o pessoal colocar lá na bio para ter direito ao certificado. Quem não estiver assistindo agora ao vivo vai estar assistindo gravado lá no Telegram. Anderson, fala para a gente aí uma palavra passe. Palavra passe, rapaz, vamos lá. Vamos lá. Hipótese, né? Legal. Hipótese. Palavra passe, hipótese, tá? Tem gente que não consegue assistir ao vivo e aí, por isso que eu disponibilizo o link lá no YouTube, tá no Telegram para quem tem acesso no YouTube. Essa live não fica gravada aqui, mas agradecer de paixão aqui, de coração, nosso amigo Anderson, que está disponibilizando o tempo dele, está lá no congresso em Chapecó, agora à noite, está aí desde 7 horas aqui com a gente. Só tenho palavras para te agradecer aqui, muito feliz de participar mais uma vez, né, numa live, né, contigo, ter a oportunidade de escutar essa fala serena, calma, mas principalmente com muito conhecimento. E queria te pedir agora, Anderson, as suas considerações finais aqui na nossa live. Bom, Ed, primeiro agradecer demais aí, né, a confiança e a parceria que a gente já tem e que a gente estabeleceu, né, dentro que começou lá no terraço da casa do professor Fabrício, né, naquele Verdade. churrasco. Né? Então, assim, dali em diante a gente estreitou os laços. Me sinto muito honrado pela confiança e que normalmente vocês depositam na gente aqui, né? A gente sempre é muito bem tratado, muito bem recebido e para a gente é um motivo de muito orgulho isso, né? Como consideração final. Acho que ficou músico, não sei se o pessoal está ouvindo, mas pode ser que alguém tenha te ligado. E às vezes quando alguém liga, aparece isso. Alguém Oi? ligou. Oi? Como consideração final, após esse agradecimento e essa oportunidade, né, que você concede para a gente poder explicar, para poder apresentar aqui, a gente gostaria muito, né, que os alunos e os ouvintes eles tivessem a percepção de que ciência não se faz de uma hora para outra. Pesquisa não se faz em 2 meses, em 30 dias. Um TCC não se desenvolve em um período. Isso é uma coisa que a gente sempre recomenda aos alunos, a partir do quarto período, começar a desenvolver a sua estratégia de pesquisa final, porque isso vai ser muito importante para garantir, por exemplo, a saúde mental do sujeito no final do curso, porque é o momento em que ele está trabalhando, que ele está fazendo estágio e tal, e se ele já tiver isso organizado, se ele já tiver isso encaminhado, é óbvio que o nível de estresse vai ser muito menor. Então é preciso que vocês acreditem na gente, acreditem que isso é uma coisa que leva tempo, que não se faz como um fast food. Não acontece assim a produção de um projeto, o desenvolvimento e a conclusão. Né? Tudo leva muito tempo e quando a gente faz alguma coisa correndo, tradicionalmente ela não fica bem feita, né? E às vezes a gente não vai ter mais oportunidade de refazer ou não vai ter mais a oportunidade de apresentar. Né? Então eu acho que como consideração final, principalmente o pessoal que está vendo a gente aí, Ed, eu acho que a atenção com o momento em que você vai começar, porque isso vai ser determinante na qualidade do teu trabalho final. E esse trabalho final, assim como aconteceu com o Edi, assim como aconteceu comigo, pode ser a grande mola propulsora
para a tua carreira acadêmica. E se você começa mal, a tendência é que você tenha mais problema, mais percalço no caminho, né? Então, tudo vai começar com a organização do tempo, porque isso vai ser muito positivo na tua conclusão de curso e na conclusão do teu projeto. Nossa, excelente. Muito obrigado pelas palavras. Realmente é algo inspirador, porque às vezes o aluno ele fala que ele quer ser o melhor, né? Mas ele já É, tem que pensar em fazer o melhor estudo, não somente da universidade ali, mas o melhor estudo do país, o melhor estudo do universo. Ele tem que se colocar nessa condição. E tem muita gente buscando isso, né? Então, às vezes, a gente não acha que não, que o nosso é bom, mas tem sempre gente estudando mais que a gente. Ah, esse estudo não existe. Vou justificar porque não existe esse estudo. Com certeza alguém já está estudando muito aquele assunto. Basta você correr atrás, né? E ter a humildade é. de mostrar que não sabe e aprender do zero. Isso é muito importante, né, Anderson? Erdi, assim, eu já falei para alguns, mas a gente não pode falar muito isso, porque senão eles usam essa arma contra a gente, né? Principalmente na graduação, eu não me importo com a complexidade do estudo. Não é importante a complexidade do estudo naquele momento, mas o que é importante é qual foi a quantidade de suor para você fazer aquele estudo simples que você dedicou. Isso é determinante. Isso vai ser marcante na tua vida como um pesquisador. Ou seja, mestre, o estudo foi simples, mas eu dei o meu limite. Tudo que foi possível fazer, eu fiz. Tudo que foi possível ler, eu li. Tudo que foi possível coletar, eu coletei. E às vezes é um estudo que você está fazendo uma avaliação pré e pós de uma variável super simples, mas você viu e o cara empreendeu toda a energia, todo o esforço dele. E isso sim vai Verdade. ser um grande passo inicial para esse cara se tornar um grande pesquisador. Né? E às vezes é um estudo super complexo, mas que tudo depende de apertar botão e que o cara não gastou a energia dele, não fez o aprofundamento dele. E isso não vai produzir essa adaptação, esse efeito de qualidade nesse pesquisador. É isso que eu penso, mas a gente não pode falar muito isso na graduação, senão eles usam isso contra a gente. Tá certo. Agradecer aqui o pessoal que ficou assistindo com a gente, né? A Cris, meu amigo Ronaldo Spinelli, aí, uma das referências no futebol, e principalmente futebol de formação, né? O Elton, que está sempre aqui com a gente, a Gisele, Legal. enfim, o pessoal aqui, o Alexandre aqui, que mandou também um abraço, Paulo César, grande Paulo César, pessoal aí que está acompanhando a gente nessa quinta-feira gelada, né? São 20 e 23 da noite, e agradecer principalmente o nosso convidado por ter disponibilizado o seu tempo aqui com a gente. Não tem palavras aí para te agradecer. Muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo aqui hoje, Anderson. Pô, eu que agradeço, Edi. Obrigado demais. Você foi um amigo que o terraço do Fabrício me deu e eu espero que a gente possa Marcar de cultivar novo. cada vez mais e marcar, né, um Marcar o outro terraço de novo. o terraço de novo. Eu Né? E costumo. espero você lá. Não, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que isso é muito importante, né? Muitas das ideias, elas às vezes aparecem na mesa do bar, na mesa do cafezinho. Isso é muito importante. Mas para você chegar nessa resenha, você tem que estar bem embasado também para não passar vergonha, né? É Amigo, isso aí. espero você lá, te aguardo lá, fazer uma visita pra gente e estar mais próximo de nós, que você é uma pessoa super agradável, super do bem. Muito Legal. obrigado aí. Obrigado, Anderson. Bom congresso aí amanhã, tá bom trabalho aí amanhã na sua rotina aí comum aí de professor universitário, que é intensa, eu sei disso, tá? A Mas a gente gente está aqui tem. agora na organização de diretrizes curriculares de um curso aqui. Um trabalho com o MEC, o Conselho Nacional de Educação, e amanhã a reunião dos caras aqui. Isso aí é muita responsabilidade. Então vai descansar. Obrigado mais uma vez, tá? E assim que a gente iniciar um segundo projeto, conto de novo aí com a sua participação para a gente bater mais um papo, tá bom? Sempre um prazer, amigo. Um grande abraço.
Um abraço para todos. Não deixem de seguir aí o Instagram do laboratório e até semana que vem, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Quem quiser, apareça no laboratório. Um abraço. Boa. Muito bom. Valeu, gente. Tchau, tchau.